Senhor Jesus, e vamos abrir a vossa Bíblia no livro de Salmo 128, amém? Salmo 128, diz assim, irmãos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Senhor, nessa noite, meu Pai, nós te clamamos, meu Pai poderoso, pela tua graça, pela tua misericórdia, que tu possa, meu Pai, nos dar, Senhor, a palavra através, meu Pai poderoso, do teu Espírito Santo, e nos dá, meu Pai, sabedoria, Senhor, porque de ti, meu Pai, que nós precisamos, Senhor, e é de ti que nós, meu Pai, agradecemos por estar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos titular essa mensagem como, né? Aquele que teme a Deus, ele será abençoado na sua família, ele será abençoado, né? Em tudo que ele for fazer. Viu? Isso não é promessa de homem, é promessa de Deus. É? E nós vamos ver através da palavra de Deus, irmão, quando a pessoa teme a Deus, o que Deus faz, né? Porque a palavra do Senhor, ela mostra para nós que a terra é do Senhor. A palavra do Senhor, ela mostra para nós, né? Que vale nós, na verdade, acordar de manhã, de madrugada, ainda com todos os esforços, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Se o Senhor não abençoar o teu trabalho, você pode ser até esforçado, mas você precisa que o Senhor te abençoe. E o Senhor vai mostrar na palavra de Deus para nós 3 histórias maravilhosas que está lá no Velho Testamento, né? Uma história que a palavra de Deus vai mostrar para nós é de Abraão com seu sobrinho Ló, né? Os irmãos veem quando a pessoa ela anda com o Senhor, quando a pessoa ela teme a palavra do Senhor, é isso que nós precisamos entender. Que você pode estar lá no deserto. Você fala, mas irmão, eu estou no deserto. Aqui nós não vamos encontrar água para beber. Mas irmão, eu não estou falando de você no deserto só. Eu estou falando de você no deserto com o Senhor. Tem um hino que nós cantamos, que ele diz assim, olha: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Isso quer dizer, você não vai ter medo, porque Cristo está sendo. E nessa passagem, ele mostra ali para nós que houve uma meia confusão entre os pastores de Abraão e de Ló. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmão, que o número de animais, tanto de Ló quanto de Abraão, cresceu muito. E eles não tinham como mais ficar juntos, né? Eles precisavam se separar. E ali, para acabar um pouco com essa confusão, Abraão foi e falou: olha, não é razoável que nós, não é verdade, acabamos vivendo aqui nessa briga. Nós somos parentes. A terra é grande. Olha o tamanho da terra.
escolhe para você o lado que você quiser escolher, o lado que você olhar, que você quiser ir, pode ir. E ali, irmão, a palavra do Senhor diz que Ló olhou para o lado do Jordão e ele viu aquela terra bem indicada, sabe? Ele falou: olha, então eu vou ficar com aquele pedaço daquela terra. E Abraão: tudo bem, eu vou ficar com esse lado, que era já a cidade de Canaã. E lá foi Ló. E ali ficou Abraão. E o que aconteceu? Quando Deus é com nós, está vendo? Ali o Senhor abençoou de tal maneira Abraão, que o Senhor Jesus Cristo disse para ele: olha, Abraão, olha bem para essa terra. Olha para o lado norte, olha para o lado sul, olha para o lado oeste, olha para o lado sudeste. Tudo isso eu vou te dar. Tudo isso eu vou te abençoar. Mas se você temer, meu irmão, se você ficar nos caminhos, está vendo? E a palavra de Deus mostra para nós, irmão, que passado o tempo, sabe o que aconteceu àquela terra que Ló escolheu? Aquela terra era próximo de Gomorra, a cidade onde o Senhor não destruiu. Passado o tempo, Abraão teve que ir lá socorrer o seu sobrinho Ló, para que ele saísse daquela cidade. Porque se Abraão não tivesse ido lá socorrer ele também teria morto junto com os outros pecadores. Por isso, irmão, andar com Jesus é andar com segurança. Andar com Jesus, o Senhor te abençoa em qualquer situação. Você não pode estar sem Jesus. Sem Jesus, você pode acontecer igual Ló. Olhar uma terra, puxa vida, que terra bonita, a terra é fértil, a terra é bonita, mas você tem Jesus nessa terra? Não. Então ela não vai ficar bonita. Porque você vai plantar e ela não vai produzir. Mas quando você tem Jesus, as coisas é diferente. Por isso que aqui a mensagem dessa noite para nós, ela está falando que feliz é o homem que teme ao Senhor. Amém? Quer ver uma história bonita de homem que andou com o Senhor e temeu? A palavra do Senhor diz que um homem chamado Labão. E esse homem, ele também tinha um sobrinho. E esse sobrinho chamava Jacó. E esse homem tinha muita terra também. Mas esse homem não tinha Deus como tinha Jacó. Jacó tinha Deus. Jacó andava com Deus. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele foi morar, Labão pegou esse sobrinho dele para morar junto. Mas ele estava ali trabalhando, até que Labão disse para ele: olha, não é nisto de que você continue trabalhando comigo aqui, sem receber salário. Me declara para mim qual é o seu salário. E ele disse assim: olha, eu vou trabalhar para o senhor por 7 anos. E eu quero a sua filha, como casamento. Mas a filha que ele queria era a Raquel, E a Raquel era mais nova. Mas tudo bem. Ele trabalhou por essa vida. Passando 7 anos, ele veio, para poder pegar o salário dele, que era a filha. O Labão disse para ele: olha, aqui nós não temos esse costume. Aqui nós não temos. Aqui o nosso costume é dar sempre a filha mais velha. Mas ele amava tanto a outra, que ele falou: não tem problema, eu trabalho mais 7 anos por causa da outra. E ele trabalhou mais 7 anos. Mas passado o tempo, agora Labão não tinha o que mais oferecer. Ele falou: bom, mas não pode ficar assim. E ele falou: agora me declara qual é o seu salário. Aí ele disse assim: olha, agora o meu salário, eu vou
o Senhor pode ser o meu fiscal. De toda a criação que o Senhor tem, tudo quanto é um cabrito preto, tudo quanto é cabra listrada e malhada, você deixa para mim. As outras que nascerem é tudo sua. Pois bem, como Deus era com Jacó, os irmãos imaginam o que aconteceu. A palavra de Deus, ela mostra isso para nós, irmão. Se por acaso Labão falasse casa dele ia ser alistrada ou ia ser a malhada, começava a dar cria de outras cores. E eu só posso falar para os irmãos que aquilo foi crescendo de uma tal maneira que os bichos não davam cria de outra cor, a não ser a listrada, a não ser a malhada que Jacó havia escolhido. Mas isso cresceu de uma tal maneira, que os filhos de Labão achavam que Jacó estava roubando a herança deles. Não, é um acordo que nós havíamos feito. Agora não pergunte para mim por que está nascendo, cabrito preto, que os cabritos pretos também eram rodeados deles, mas nesse momento, Jacó disse: os que for cabrito preto é meu. Mas não nascia de outra cor, só nascia da cor que Jacó havia declarado seu salário. E foi uma coisa tão maravilhosa que quando chegou o tempo certo, deu trabalho para Jacó levar todos os animais que ele tinha. E Deus enriqueceu ali dentro de uma tal maneira, os animais só davam a cria daquilo que o salário de Jacó havia determinado com Labão. Isso é a mão de Deus. Isso é você andar com Deus. Isso é você caminhar com o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz que o homem que teme a Deus, tudo que ele colocar a mão vai ser abençoado. Tudo que ele colocar a mão, o Senhor abençoa. Eu não sei porquê, mas não sei porquê, lógico. Porque, irmão, nós clamamos a Deus, nós oramos a Deus: Senhor, abençoa. É isso que nós precisamos entender, que nós temos um Deus que é o Criador de tudo. Tudo está na mão dele. E a Bíblia diz o quê? Operando Deus, quem impedirá? Agora a história mais bonita é José, né? Você já imaginou a história de José? Mas José tinha uma diferença. Ele também temia muito a Deus. A Bíblia diz que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Agora imaginemos no dia de hoje. Vamos nós trazer a história de José para o dia de hoje. Os irmãos de José, por ciúmes dele, porque o seu pai, que era o Jacó, esse Jacó que nós falamos, que era pai de José, gostava muito de José, porque José era do outro casamento, o último casamento que ele teve. E esses filhos tramaram a morte de José. Imagine, saíram, disseram que foram para o campo, pegaram aquele filho que o pai tanto gostava, mataram o animal, pegaram a sua túnica, sujaram o sangue e chegaram para o pai Jacó e disse: olha, pai, uma fera muito terrível, nós tentamos, mas não teve jeito, matou José. Jacó ficou muito triste, muito aborrecido. Mas eles não sabiam o tamanho do plano de Deus que Deus tinha que fazer com a venda desse José. E a Bíblia diz o que aconteceu, Aqueles mercadores venderam José para um homem, que esse homem era oficial da casa de Faraó. Esse homem se chamava Potifar,
E esse homem era um homem oficial. E chegando lá, esse homem foi e pegou José para ficar como tipo um eunuco na casa dele. E José estava ali na casa desse homem, trabalhando. Mas o temor, o amor a Deus de José não terminava. Ele continuava temendo a Deus, o Deus de seu pai Jacó. Por isso que quando nós falamos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele continuava temendo a esse Deus. E ele fez o quê? Continuou com esse temor. E o que mostra a Bíblia, né? Passado o tempo, a mulher do próprio Potifar quis assediar José. Que diz a Bíblia que José era bonito. Mas ele disse para a mulher: de maneira alguma eu irei, né, fazer isso com a mulher do meu Senhor e principalmente pecar contra Deus. Jamais eu quero pecar contra Deus. Isso é um pecado, de maneira nenhuma. Mas a mulher usou de astúcia, né? José entrou na casa e essa mulher foi, pegou o manto que estava na mão de José, roubou e saiu gritando. Nesse momento, aquela gritaiada na casa, e ela gritou dizendo, né, que José estava querendo atacar ela. Está vendo? Na verdade, né, ela estava com o manto dele na mão. Antigamente usava muito isso, né, o manto. Ele tentou me agarrar. E nesse momento, depois chegou o Potifar e levou José para a prisão. E até aí eles não sabiam o grande plano de Deus. Mas eu quero falar da prosperidade. Olha o que Deus fez na vida de Faraó. Coisa maravilhosa. A Bíblia diz que lá José interpretou 2 sonhos. E o que José interpretou do sonho aconteceu. Do copeiro, né, e do padeiro. E agora, a Bíblia diz que Faraó ficou perturbado. Ele chamou os seus magos, chamou todas as pessoas, e ninguém conseguia interpretar o sonho que ele havia sonhado. Foi quando aí, um deles, né, que havia voltado a servir o rei, disse: olha, rei, eu hoje estou servindo ao Senhor, porque eu estava lá preso naquela prisão, e José, ele interpretou o sonho, e tudo que ele falou aconteceu. Então chame-se José, porque aqui ninguém consegue interpretar. E quando ali mostrou para José, José disse: olha, nós vamos ter 7 anos agora de fartura. 7 anos a terra vai produzir muito. Mas depois desses 7 anos, a terra vai ficar uma sequidão total. A terra não vai produzir. A palavra de Deus diz que aquilo, né, deixou ali Faraó super contente. E Faraó disse: olha, você vai ser governador. Glória a Deus. Você vai ser governador. Está vendo? E colocou José como governador. Mas aí que é o homem convertido. Eu fico pensando, irmão, como que a pessoa tem que ter um grau de espiritualidade maravilhosa como José. Agora você foi vendido. Agora começou a fome. Agora o Egito começa a ter fome. Canaã, onde estava o seu pai, começa a ter fome. A terra começa a entrar naquela fome terrível. Mas você, como governador, e como Deus te iluminou, você estocou alimento. O Egito tem estoque de alimento, cheio de grão. Aí de repente desce os seus irmãos. Oh, Deus. Imagine, você como governador, tendo toda a autoridade, tendo todo praticamente o poder na sua mão. Você olha os seus irmãos que te venderam. Poxa vida, eu ainda vou ter que dar comida para esses meus irmãos. Se fosse olhar no mundo de hoje, por favor, passa a mão nesses homens, leva tudo para a cadeia, prende tudo eles lá. Vocês, como? Prende tudo. Esses são meus irmãos que acabaram com a minha vida. Esses são meus irmãos, né, que acabaram me vendendo como escravo. Mas José, como era convertido, ele não levou mal por mal. Ele viu que aquilo foi um livramento de Deus. Está vendo? Fala, se não fosse isso,
E você sabe como que o Egito ficou rico? A Bíblia mostra, irmão, que a fome foi grande ali no Egito. O povo não tinha mais o que fazer. Mas o governador do Egito estava cheio de riqueza. E aí José, ele pediu para o povo trazer o ouro que tinha. Aí o povo trocava o ouro que tinha pelos alimentos. Está vendo? Aí acabou o ouro do povo. A Bíblia diz. Agora o povo não tinha ouro. Aí José disse: bom, vocês têm animal? Tem animal? Tem. Então traz os seus animais. Ah, tem cavalo, tem bezerro, tem coelho, tem o que tiver lá atrás. E nós damos alimento para vocês. Aí o povo trouxe os animais. Ah, acabou os animais. Bom, agora vocês têm terra? Tem. Então nós vamos pegar a sua terra em troco de alimento. Pegou a terra que tinha de tudo aquele povo por troca de alimento. E agora, o que eu faço? Agora vocês vão se tornar escravos de Faraó. E aí ele decretou, sabe o quê? Olha, de tudo que vocês plantar, a quinta parte é do governo, a outra parte é sua. O povo ainda batia a palma agradecendo a Deus. Quer dizer, da própria terra, vamos imaginar no dia de hoje, você tem esse terreno aqui, ó. Você plantou no seu terreno. Ele dá uma semente. Está aqui a semente. Você vai plantar lá no seu terreno. De tudo que você colher, 50% para nós e 50% para você. E o povo estava pulando de alegria. Olha a sabedoria que Deus deu para José. Está vendo? Mas tudo isso é o temor a Deus. Quando a gente tem temor a Deus, irmão, Deus nos abençoa. Não tem problema, não tem lugar que Deus nos abençoa. Glória a Deus. Se certamente José tivesse, não é verdade, traído o seu senhor, que era Potifar, e traído a Deus, como é que Deus ia fazer isso na vida dele? Mas José foi fiel. Glória a Deus. José não. Jamais eu vou trair o meu senhor e jamais eu vou trair a Deus. Fazendo uma coisa dessa com essa mulher, de jeito nenhum. Então, irmão, vale a pena servir a Deus. Desde que nós tenha consciência, desde que nós pense e fala: Senhor, se o Senhor não edificar, em vão são os que edificam. Quem é que está me guardando é o Senhor. Quem é que me prospera, quem é que me abençoa é o Senhor. Então nós, como crente, irmão, nós temos a melhor coisa na nossa mão, que é Jesus. Então vai fazer qualquer coisa, clama a Deus. Não vai trabalhar sem orar, não. Não vai fazer sem orar: Senhor, põe na minha frente, Senhor. Toma a minha frente, Senhor. Seja a minha prosperidade. Abra a minha mente, abra o meu coração. Faça de mim um homem inteligente, um homem sábio. Porque a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Para que em nome do Senhor Jesus, as pessoas possam olhar em nós e ver a glória de Deus brilhar. Né? Como aconteceu na vida de quem? De José. Como aconteceu na vida de Jacó. Como aconteceu na vida de Abraão. São pessoas que confiaram em Deus. São pessoas que creram na palavra do Senhor. E nós também. Porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem. Se nós crermos, irmão, tudo é possível. Não é possível para quem não tem Jesus. Mas para quem tem Jesus, pode-se dizer: olha, graças a Deus, a minha dependência vem do alto. Eu não dependo do governo, eu dependo